Boa noite, amigos e irmãos. Dando continuidade aos trabalhos, nós vamos estar falando hoje de idosos e as doenças psicossomáticas, tendo como entendimento um processo muito complexo que vamos estar começando a falar a respeito dele a partir de hoje, dando continuidade ao longo dos trabalhos. Transgeracionalidade. Em que consiste? Consiste nos processos transmitidos de uma geração a outra, mantendo-se presentes ao longo da história familiar, se repetindo sem perceberem. Os membros ali vão praticando e não estão nem sentindo. Terapias cognitivas comportamentais ou terapia cognitiva comportamental para depressão. Nós vamos estar tratando aqui de depressão no idoso, que é uma doença psicossomática. O que vem a ser, então, terapia cognitiva comportamental? Mudar o comportamento, mudar o pensamento. Esse comportamento que também pode ter uma mudança na alimentação do idoso para evitar e prevenir depressão. É preciso, então, muita sensibilidade e sensatez. Isso aumenta a credibilidade das pessoas diante ao nosso trabalho. Nosso trabalho aqui enquanto terapeutas familiares, enquanto conselheiros espirituais, chegando até nos admirar. Quem diz que depressão é falta de fé no Altíssimo? Quem pensa assim não conhece a fundo a história de Elias, de Davi, de Jó e até mesmo de Sansão. São grandes personagens bíblicos que as Sagradas Escrituras descrevem que passaram por um processo ali de depressão. Tem pessoas que têm até ansiedade, mas não sabem que têm depressão. E é uma coisa muito importante a observar, é o cuidado com a culpa. Cuidado com a culpa. Elas se sentem culpadas por estarem assim. Culpa é um grande peso que não foi o Criador que colocou em nós, mas sim as pessoas que colocam culpa na gente. Fazem isso sem piedade. Aprenda a ceder o perdão. Perdoar verdadeiramente é lembrar e não sofrer mais. Ótimo para quem perdoa. Por isso a importância de ceder o perdão. Porque perdoar, irmãos, é uma espécie de liberdade. É ir negando os novos sentimentos que vão surgindo em nós. Esses sentimentos vão surgindo, sentimentos esses negativos, eles vão surgindo para gerar dúvida se a pessoa deveria ou não ter perdoado aquela situação ou aquela pessoa em questão. Esses sentimentos negativos, eles são considerados invasores. Eles são inconvenientes para nos distraírem e tirar-nos do foco. Isso é só para atrasar o processo de perdão e de cura interior. Oh, glórias e aleluias! Seguindo aqui com o trabalho, meus irmãos, nós temos que concentrar em foco, força e fé. Porém, sabendo que um item não fica sem o outro. É necessário, sim, tratamento médico, ajuda psicológica, é necessário tratamento à base de medicamento, é necessário, sim, uma mudança, nos hábitos, até mesmo alimentares, mas é importante também o atendimento espiritual. Nem estou querendo sugerir a vocês aqui que é templo religioso, que é instituição chamada ali de igreja, porque igreja somos nós, somos você e eu. Estou querendo dizer que é necessário exercer a fé, é necessário buscar nas Sagradas Escrituras. Até coloquei aqui esses exemplos de Davi, de Elias, de Jó e de Sansão. Então, foco, força e fé é a receita ideal para vencer os desafios ao longo da vida. E problemas com depressão também podem ser um processo de transgeracionalidade. Então, vamos entender a diferença entre intergeracionalidade e transgeracionalidade.
Então, ó, intergeracional e transgeracional, que é de geração e o outro de mais de uma geração. Então, são duas formas diferentes e distintas de transmitir os processos de geração a geração. Sendo que a intergeracional, ela é transmitida pela geração mais próxima. É ali os pais. O material pode ser transformado, metabolizado ou ainda comprometido e transmitido à próxima geração. Vai passar ali provavelmente para a próxima geração. Agora já a transgeracional, em que o material psíquico da geração genealógica é inconsciente, não se percebe, ele ocorre em nível não verbal e é herdado dos antepassados. E envolve, então, costumes e tradições, característica entre famílias de imigrantes. Então, pessoas que vêm de fora preservam ali os seus costumes, sua cultura de origem, né? Sua cultura, reformulando aqui, e transmitem aos seus descendentes. Esse é o processo positivo, essa é a parte positiva, porque todos ficam sabendo, é mesmo bem verbalizado entre os membros. Isso acontece, todos podem ficar sabendo. Agora, o aspecto negativo desse processo é quando há um silêncio, há um mistério criado, um clima de suspense, de indagação, de perguntas entre os membros da família e não fazem questão que a próxima geração saiba, porque pode causar constrangimento, pode causar dúvida, desconfiança. É um segredo ali guardado a 7 chaves pelos familiares, coisa de longos e longos e longos anos. Ficando, então, enclausurado dentro da mente dos descendentes. Quem sabe ali não pode contar para ninguém, porque foi muito pesada aquela história, então ele não conta, então ele fica guardando aquilo para ele, e aquilo vai gerar problemas futuros. Para que esses membros aí, essas pessoas que estão com esse problema enclausurado aí na mente, para que esses não passem para frente e não pode continuar aquela história. É importante que as pessoas não saibam. Então, é um processo não verbalizado, escondido mesmo. Então, tem diferença aqui entre os dois processos. Então, aí, medos hereditários. Então, como eles querem guardar, eles não querem que a próxima geração saiba, então eles ficam cultivando medo ali. Né? Não é bom que a próxima geração fique sabendo, então eles ficam guardando. Então, eles não vivem uma forma natural. E temos aqui exemplos de doenças genéticas, né? Pessoas violentas, história de agressividade na família, que é violência doméstica. Essas doenças genéticas, por exemplo, muitos casos de câncer na família, de doenças degenerativas, né? A mãe teve câncer de útero, provavelmente a filha vai ter, e assim vai ficando. Diabetes, provavelmente o outro ente querido vai ter. Então, são histórias de doenças genéticas. Mas tem também histórias de violência genética, de violência mesmo, que foi passado de geração em geração. É a história ali da agressividade. O pai foi violento com a mãe, que talvez foi violento com os filhos, e que ele já havia sofrido violência dos seus pais, que também sofreu violência dos seus avós. Então, só aí são 3 gerações. Isso foi passando para frente, provavelmente, se não for quebrado, vai ter violência lá na 3ª geração do neto e bisneto. Então, isso é a história familiar de violência doméstica. E essa violência doméstica, ela vai chegar até ali no idoso. Então, nós estamos falando agora de violência doméstica contra os idosos. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, define como um ato único ou repetido, pode ser uma vez ou mais, de maus tratos tais como violência física mesmo, propriamente dita, violência psicológica, violência institucional, né, ali na instituição a qual ele possa estar internado, para fazer ali o seu tratamento, ou violência patrimonial, que vai ter a ver com sua herança, com bens materiais.
E até mesmo, irmãos, por mais estranho que pareça, violência sexual contra idosos está muito comum e cada vez aumentando mais. E ainda, irmãos, uma negligência. Negligência é quando deixa-se de fazer uma coisa que seria bom que fosse feita por aquele idoso ou aquela idosa e não é feita. E ainda o abuso financeiro, pega-se o pagamento todo, o salário todo, os rendimentos, a parte financeira ali do idoso e usa-se tudo para o seu bel prazer, mas para o idoso mesmo isso não é usado. E ainda discriminação. Discriminar o idoso, muitas das vezes deixá-lo abandonado, deixá-lo com cuidados mínimos ou muitas das vezes com cuidado nenhum, sem cuidado nenhum para ser mais específica. Deixar o idoso ali abandonado por longos períodos de tempo, sabendo-se que ele é frágil. Então, por que isso pode acontecer? Um dos motivos que isso acontece. Um dos motivos é por despreparo dos familiares. Os membros ali da família, à medida que os idosos vão envelhecendo, eles não estão preparados para cuidar daquele idoso que está ali na família. E de profissionais também, que se trata de instituição, onde eles estão internados ou vão para se tratarem, então seria uma negligência dos profissionais, por parte dos profissionais. Ou daqueles profissionais também que os familiares, porque não sabem cuidar ou não têm condições nem tempo para isso, mas têm condições financeiras para pagar. Contratam ali os profissionais para estarem cuidando desses seus idosos queridos, seus entes queridos. E esses profissionais são despreparados, então essa é uma das consequências. E tudo isso acontece devido ao agravo das doenças degenerativas. Os idosos têm vivido cada vez mais, porém as doenças elas têm aparecido. E isso atinge esses idosos. E ainda por causa do empobrecimento das famílias. As famílias não têm reservas financeiras mesmo para estarem cuidando desse idoso da forma que deve ser. E o que acontece? O que pode acarretar isso? Qual é o resultado disso? O resultado é sofrimento. Muito sofrimento desnecessário. Sim, irmãos. Porque às vezes essa violência ela é uma lesão corporal. Ela causa então dor física e psicológica, levando à morte, à depressão e morte. Depressão e morte precoce. Às vezes um idoso que ia durar ali mais de 80 anos, até chegar bem ali aos seus 90, beirando 100 anos, ele morre lá com 60 e poucos anos, 70 anos. Quantos vocês já ouviram falar? Por consequência desses problemas todos aqui, que vai virando e vai se tornando uma bola de neve. E as Sagradas Escrituras também nos dão base para isso, irmãos. Fala sim do cuidado aos idosos. E nós vamos ler. Em Levítico 19, 32, fala que devemos honrar os idosos. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Criador. Em 1 Timóteo 5, versículo 1, não repreenda asperamente a um idoso, a um velho, mas admoesta-o, chama a atenção, como a um pai, aos moços como a irmãos. Então era Paulo aqui sugerindo ao seu discípulo Timóteo para saber falar com os idosos, quando ele tivesse que chamar a atenção dos idosos, medir as palavras para falar com os idosos. E ainda em Salmos 71, 18, é quase uma oração. Agora que sou velho, estou de cabelos brancos, não me desampares, ó Criador, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. É uma oração e nós vamos até repeti-la. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me desampares, ó meu Criador, até que eu tenha anunciado a tua força a essa geração e o teu poder a todos os vindouros. Olha aqui, o velho ainda que cansado, já bem idoso, cabelo branco, ele ainda quer anunciar a palavra. Ele quer anunciar a nós, irmãos, as gerações seguintes. Ele ainda quer nos falar ainda das coisas que provavelmente não tenha dado tempo dele falar, com o maior número possível de pessoas. Olha o grande exemplo. Ele já está mesmo com os cabelos brancos e bem velho, mas ele ainda tem necessidade de falar, de contar das suas experiências,
de revelar, de anunciar aos próximos, aos vindouros. Então, nós, os mais velhos, a segunda e a primeira geração, a segunda e terceira geração, devemos respeitar os que ficaram para trás. A segunda e primeira geração, devemos respeitar a terceira, a quarta geração. Esse é o nosso papel, nosso dever. E as Sagradas Escrituras nos dão base para isto. E nós devemos acatar. Então, oremos e finalizaremos nosso trabalho assim nessa noite. Pai amado, Altíssimo Pai, mais uma vez te agradeço por essa oportunidade de estar falando, Pai, ali para as pessoas as quais estão se interessando nesse trabalho, Pai. Que possamos aprofundar ainda mais nesses trabalhos, Pai. Que as pessoas possam se conscientizar de que se tem sim o idoso em seu lar para cuidar, que possam fazer isso com excelência, com respeito que lhes é devido, Pai. Oh, Pai, te agradecemos mais essa oportunidade. E assim vamos finalizar os nossos trabalhos na noite de hoje. Assim seja!